para quem estiver sentado ali, se sentir mais chamado, puder vir aqui para a roda do meio, que a gente vai passar o microfone e não enforca ninguém aqui da frente. Bom, o tema dessas coisas, então hoje a gente tem uma fala especial, que é a fala da Avesso, a fala do Judy, que vai mostrar uma dessas ferramentas, então ela vai ser um pouco mais extensa. E a gente tem aqui, as falas inspiradoras já estão misturadas aí, então a gente vai ter a fala do Ricardo, a gente vai ter a fala do Rafael, a fala do Anderson, a fala do Thiago, a fala da Mônica e a fala da Avesso, e aí a gente vai abrir para abrir o microfone para quem quiser compartilhar, ok? Ricardo? Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês hoje. Né? E por que essa Segunda Paulistana? Né? Como todo mundo sabe, a Segunda Paulistana é uma oportunidade que a gente tem de discutir vários temas dentro dessa casa, mas sem todos os protocolos e as institucionalidades que às vezes acabam acontecendo aqui. E a gente vem trabalhando nesses 3 anos e pouco vários temas. E um tema que tem nos desafiado muito é a questão da transparência e do controle externo dos mandatos. Uma das coisas que acredito fazer parte da nova política e da nova dinâmica que a democracia vem tendo com as redes sociais, a tecnologia, é o acompanhamento online real-time dos mandatos. Porque antigamente nós votávamos e aí era, enfim, né, um tiro no escuro. Você só poderia rever o seu erro 4 anos depois. Né? E até lá você engole seco. Um pouco como a gente está vivendo agora a situação, né, do país. E o grande desafio é como você consegue aumentar a transparência e criar mecanismos de controle externo de forma que o mandato erre menos, que o mandatário tenha absoluta consciência das consequências daquilo que ele faz junto à população e que o eleitor se engaje realmente na melhoria e no aperfeiçoamento do mandato que ele, de uma certa forma, é coautor e cúmplice porque votou naquele mandatário. E com esse espírito, né, desde o início do nosso mandato, a gente veio experimentando vários mecanismos. Né? Um deles, infelizmente, nós não vamos poder apresentar hoje, né, foi, durante um ano inteiro, o acompanhamento externo do mandato, e não só do mandato em relação ao que o mandato propunha, mas o acompanhamento do mandato no contexto de uma Câmara Municipal. Foi um trabalho feito pelo Cândido Azevedo, extremamente útil e que nós usamos como referência até agora. Outra coisa que nós fizemos foi ir fundo no Adote um Vereador, né? E termos realmente uma parceria com o Adote um Vereador de forma que o mandato tivesse uma observação crítica do Adote um Vereador. Depois o Rafael conta a história, né, melhor de como é que isso aconteceu, porque ele foi a pessoa que adotou o mandato, né, e durante 2 anos acompanhou o mandato. Ele não foi cooptado, hein? Depois ele vai contar a história, e a história dele não é de cooptação, mas de um cara que, a partir do Adote um Vereador, se entusiasmou pela política e resolveu abandonar a vida privada e entrar para a política. Né? Outra coisa que nós experimentamos, né, e aí é muito polêmica, vai ser legal dividir isso com vocês, foi a ideia do ombudsman, né, que uma pessoa da equipe se torna o crítico de tudo que a gente faz na equipe e não só nós teríamos o controle externo, mas nós teríamos alguém, né, uma espécie de ouvidor interno do mandato que pudesse fazer a crítica interna do próprio mandato. Também experimentamos o ombudsman e vocês vão ver os resultados disso. Mas o mais importante, por último, mas não menos importante, foi a questão dos indicadores de performance. O que é um bom parlamentar? Bom parlamentar é um cara que assume o mandato e cumpre o que prometeu. Bom parlamentar é o cara que assume o mandato, não cumpre o que prometeu, mas teve um mandato absolutamente íntegro e transparente. O bom parlamentar é aquele que cumpre aquilo que prometeu,
a partir das circunstâncias e contextos que ele enfrenta. O bom parlamentar é que constrói relações com seus pares por mérito e não necessariamente por partido. O bom parlamentar é o cara que é um pragmático e que não importa os meios, mas atinge todos os fins que se propõe. O que é um bom parlamentar? E essa discussão foi colocada pelo cientista político Humberto Dantas, que nós convidamos para estar hoje aqui conosco, que não pôde estar, desde 2012. E até escreveu um livro sobre isso e deu um curso. Bom, ele vem dando curso sobre isso. E alguns dos membros do nosso gabinete fizeram curso com ele. E a grande pergunta era: quais seriam os indicadores de performance de um bom mandato? E aí eu vou falar um pouquinho, e prometo não me estender muito, Rangel, mas eu vou falar um pouquinho de uma experiência maravilhosa que eu tive quando eu estava no mundo empresarial e depois no terceiro setor, que foram os indicadores GRI. Na década de 90, nós falávamos em responsabilidade social, mas não tínhamos indicadores. O que é responsabilidade social? É bonocismo? São as boas intenções das empresas? É filantropia? O que é exatamente responsabilidade social? E em 99, um ano depois da fundação do Instituto Ethos, o Ethos criou os indicadores Ethos de responsabilidade social, que era um questionário nas diversas áreas que nós considerávamos áreas sensíveis e importantes da responsabilidade social, que a empresa preenchia e se comparava com um banco de dados anônimo. Ninguém sabia exatamente qual era a empresa que tinha preenchido, e nós fizemos um banco de dados anônimos onde as empresas se comparavam com esse banco de dados para saber se elas estavam performando ou não de forma socialmente responsável. Um ano depois disso, ou quase simultaneamente a isso, nasceu uma iniciativa que eu acho emblemática e fantástica, que foi o Global Report Initiative. O Global Report Initiative nasceu nos Estados Unidos, no CERES, que era uma ONG americana, e tinha como objetivo estabelecer indicadores globais de responsabilidade social que progressivamente pudessem ser incorporados nos balanços tradicionais. Como nós sabemos, todas as empresas abertas têm a necessidade de publicar os seus relatórios financeiros. Esses relatórios são auditados, e em função desses relatórios é que elas são valorizadas ou não nas bolsas do mundo inteiro. E a ideia era, bom, se nós conseguirmos desenvolver um relatório de sustentabilidade que dê conta de indicadores que possam ser levados em consideração pelos mercados no mundo inteiro, então a questão da responsabilidade socioambiental começará efetivamente a influenciar a gestão das empresas. Esse era o pressuposto do GRI. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Nós estamos falando do mundo, né? E aí começou-se uma das iniciativas mais brilhantes sob o ponto de vista de uma organização multi-stakeholder que se tem notícia. Porque essa organização saiu dos Estados Unidos, né, foi para um país mais neutro, a Holanda, e a partir daí constituiu-se uma governança que tinha a presença de absolutamente todo mundo que era impactado pelas ações empresariais. Desde o mercado financeiro, passando pelas populações indígenas, passando pelas ONGs ambientais, assim por diante. E se criou um conselho diretor e também um conselho multi-stakeholder. E foi fascinante. Eu participei do conselho diretor do GRI por 4 anos, já no segundo mandato do conselho. Então, a partir de 2004, eu participei até 2008. E o que era fascinante? Era fascinante ver como todos os setores do mundo inteiro iam discutindo e construindo indicadores de responsabilidade social, incorporando todas as dimensões de impacto da atividade econômica em todos os setores. Não preciso dizer que isso não foi feito sem intenção, né? Quer dizer, a gente tinha momentos no GRI onde
o conselho de stakeholders entrava em, enfim, batalha aberta com o conselho diretor, mas o interessante é que dessa diversidade e dessa dinâmica foram sendo desenvolvidos indicadores aceitos por todos os mercados, né? E com isso nós chegamos a um ponto hoje em que o relatório GRI ele está sendo considerado como a referência para a integração do relatório financeiro tradicional e as grandes regras, né, que as grandes auditorias do mundo consideram para relatórios financeiros como elemento para integrar essas referências. Bom, por que eu contei essa história? Eu contei essa história porque uma coisa que parecia impossível há 10, 15 anos atrás, não só foi possível, como se tornou a grande referência no mundo de relatórios de responsabilidade social. Nenhuma empresa séria no mercado de valores, né, na Bolsa de Valores, hoje consegue se sobreviver e se colocar sem o relatório de sustentabilidade. Passou a ser uma peça integrante e essencial no disclosure, né, na abertura das informações da empresa para o mercado. Bom, voltando então ao controle externo do mandato, nós pensamos, e a partir da experiência e das reflexões que o Humberto Dantas tinha feito, nós pensamos em como é que nós poderíamos fazer isso na política, né? Como é que nós poderíamos criar, assim como o Ethos criou seus indicadores, e tenho aqui a honra de ter o presidente do Ethos aqui conosco, grande parceiro, né? Também fundador do Ethos, e o Jorge. E a grande pergunta era como nós poderíamos, assim como o Ethos lá atrás criou os indicadores Ethos de responsabilidade social, como é que nós poderíamos criar indicadores de mandato que não só atestassem a eficácia do mandato, sob o ponto de vista dos seus aspectos legais. A gente falava muito isso no Ethos, né? Responsabilidade social não é conformidade com a lei, né? É ir além da conformidade com a lei. Então, como é que nós podíamos pensar em indicadores que fossem além da conformidade legal de um mandato e pudessem oferecer critérios de transparência, de controle externo, de competência, de cumprimento de metas, de estabelecimento dos objetivos e assim por diante? Esse foi o desafio. Durante 2 anos nós discutimos isso bastante e convidamos a Avesso, está aqui o Judy, que por sua vez com sua equipe vem do mercado de relatórios de sustentabilidade no padrão GRI, não só GRI, mas também no padrão GRI, e nós convidamos a Avesso, que nasceu desse mercado da responsabilidade social, mas já olhando para a eficácia, a performance da gestão pública das prefeituras em função da grande contribuição que a rede das cidades sustentáveis trouxe com os indicadores das cidades sustentáveis e a Avesso, que também tem nos seus quadros pessoas que acompanharam a elaboração dos indicadores das cidades sustentáveis para discutir o assunto, né? Vocês que têm a vivência e o conhecimento das diretrizes, das 12 diretrizes das cidades sustentáveis, vocês que têm experiência da aplicação do relatório GRI desde a sua 2ª versão até a sua 4ª versão, vocês que participaram da discussão sobre a GRI setorial, adequação da GRI para setores diversos, considerando os elementos desses setores no relatório socioambiental, vocês não querem enfrentar o desafio de aplicarem esse conhecimento num mandato para ver como é que nós podemos mensurar um mandato da mesma forma que a gente mensura a performance não tangível das empresas no campo da responsabilidade social?
E aí eles toparam. Eles toparam. E aí nasceu essa iniciativa que nós vamos discutir hoje com vocês. Então nós vamos repassar vários mecanismos de controle externo, as suas coisas positivas, as suas coisas negativas. Está aqui a Mônica da RAPS, que acompanha mandatos no Brasil inteiro, que também acompanha critérios de performance de mandatos no Brasil inteiro, também vai dar seu testemunho. Como é que todas essas iniciativas ocorreram e, finalmente, onde é que nós chegamos? Com os indicadores, nem sei como é que a gente chama, né, Judir? Indicadores de performance de mandato, enfim, né? E a Avesso vai mostrar para vocês todo o racional em torno disso, como é que essa metodologia, a partir dessas experiências, foi colocada à disposição do serviço público e do mandato. E a nossa intenção agora, né, nós estamos na fase beta, né, desses indicadores, é testar os indicadores, como nós efetivamente já estamos testando no nosso mandato, e colocar à disposição da população, da sociedade. Quer dizer, essa é uma iniciativa pública, porque o mandato é público, e esses indicadores vão ser colocados à disposição da sociedade. Eu imagino que se faça com isso a mesma coisa que o GRI fez lá atrás, que se crie um conselho de entidades que façam a gestão desses indicadores, de forma que esses indicadores possam ser aperfeiçoados a cada ano, na medida da sua aplicação, na medida das coisas que a própria realidade política vai colocando como desafio, e possamos ter uma ferramenta robusta, construída dentro do melhor espírito multi-stakeholder, para que nós possamos monitorar e acompanhar mandatos do Brasil inteiro, não importa qual esfera, né? E aumentemos assim a participação da população e do eleitor no controle dos mandatários, né? Essa é a ideia dessa nossa segunda paulistana de hoje. Todos são bem-vindos e vamos ao debate. Região.